começar o nosso ano com os nossos estudos sobre espiritualidade. Hoje nós gostaríamos de falar sobre um tema com muito respeito pelas pessoas que não pensam como nós. Mas o nosso respeito, ele não nos tira o direito, nem o dever de excursionarmos sobre determinados temas. Nós falaremos hoje a respeito da lenda do inferno e dos demônios. É bem verdade que existem, tanto no mundo material como no mundo espiritual, sofrimentos verdadeiramente infernais, inenarráveis, indescritíveis. Nós conhecemos regiões espirituais, situações espirituais simplesmente dantescas. Naquelas regiões, Dante, poeta florentino, apenas viu o portal. Ele não teve a oportunidade de avançar com profundidade naquelas regiões. Também, entre os homens e os espíritos, encontramos seres que se comprazem no mal, que são irmãos nossos de procedimentos verdadeiramente infernais, que têm o prazer de praticar o mal. O que nós rejeitamos em tudo isso não são esses aspectos, é a forma como isso nos é apresentado. Antes de nos aprofundarmos nesses comentários, nós gostaríamos de fazer uma retrospectiva do que nós pensamos de Deus. Porque Deus, como diz o capítulo 1, pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nada existe no universo sem o controle divino, sem a vontade divina. E nós vamos buscar essa informação no Novo Testamento, quando Jesus nos diz que não cai um fio de cabelo da vossa cabeça sem que Deus saiba. Então, queria o Mestre nos advertir para a presença inconteste do Criador em todos os parâmetros do universo. Então, nada está esquecido, especialmente nós. As pessoas, às vezes, ficam amedrontadas com a vida, com as coisas. Tem de bom ânimo, dizia Jesus, porque o Criador está presente em nossas vidas, cuidando das nossas vidas, amparando-nos. Nós apenas passamos por aquelas provações das quais temos necessidade para o esclarecimento, para a libertação do nosso espírito. Então, meus amigos, como é que nós cristãos, nós espíritas cristãos, vemos Deus? Nós vemos Deus como a perfeição suprema. Deus é bom, Deus é sábio, Deus é inteligente. Para resumirmos tudo isso, nós empregamos um pensamento emitido pelos Espíritos para a cultura de Allan Kardec, que chegou aos nossos dias. Deus é infinito em todas as perfeições. Vejam só, amigos. Deus é infinito em todas as perfeições. Se nós tirássemos de Deus qualquer uma das suas infinitas perfeições, por exemplo, a bondade. Deus é infinito em todas as perfeições, menos na bondade. Nós teorizaríamos um segundo Deus, ao qual não faltasse essa perfeição que tiramos,
Então esse segundo Deus seria Deus e daria na mesma coisa. Então Deus é o infinito em todas as perfeições. Então vejam, partindo desse princípio, qualquer teoria, qualquer filosofia, qualquer teologia, qualquer princípio religioso, dogmático, qualquer princípio ético, ele tem que se coadunar com o infinito das perfeições de Deus, senão não é válido. Se eu apresento alguma coisa, uma ideia, que a infinita perfeição divina não aceita, não se coaduna, então essa filosofia, essa teoria, essa tese não é válida. Então vejam, isso posto, agora nós vamos fazer uma análise da lenda do inferno e dos demônios. Diz a tese tradicionalista de que Deus criou os anjos sábios, belos, perfeitos, sumamente inteligentes, para preencher o céu e servir a Deus. Acontece que num dado momento, aqueles anjos, um terço dos anjos, e eu queria saber quem foi que contou para ser um terço, eles se revoltaram contra Deus, encheram-se de inveja contra Deus, e houve uma rebelião no céu. E aí Deus, para punir esses anjos, lançou-os ao abismo, irremediavelmente, numa punição irreversível. Então Lúcifer, que era o mais belo dos arcanjos, o mais inteligente, o mais tudo e tudo mais, ele disse que fixaria a residência no Monte da Aliança e dali dominaria os astros. E aí Deus não quis conversa, mandou todo mundo lá para os abismos, inclusive o Lúcifer. Então veja, agora vamos fazer uma análise dessa tese. Primeiro, Deus não foi um bom psicólogo, porque lançar esses espíritos no abismo de uma maneira irreversível, imutável, ele fechou a porta da esperança. E esses seres, sem nenhuma possibilidade de voltarem para o céu, o que aconteceu? Eles se rebelaram contra a humanidade. Eu assisti, não há muito, na televisão, uma entrevista com um teólogo da maior igreja dos Estados Unidos. Ele dizia o seguinte, que no entendimento da sua igreja, apenas 8% dos homens vão se salvar e vão para o céu. 92% vão para o inferno. Puxa vida, que coisa, hein? Eu só queria saber como é que ele chegou a essa conclusão, mas ele é uma autoridade acreditada no meio cristão da América. Então, meus amigos, segundo a tese deste teólogo, a quantidade de pessoas que vão para o inferno, de almas, é uma coisa absurda. Agora eu pergunto, isso com o consentimento de Deus? Onde é que está a misericórdia divina? Deus é a infinita bondade, não me parece. Essa tese desmente tudo aquilo que nós pensamos de Deus. Aqueles demônios, uns ficam na tenebrosa morada, cuja missão é torturar os condenados. Isso impunemente. Vejam bem, amigos, para o mal, é um prazer fazer o mal, ou não? O mal sente prazer, felicidade em fazer o mal. Então, eles são, esses demônios, a causa da corrupção e ao mesmo tempo o castigo. A vítima
é muito mais severamente punida do que o causador daquela perturbação. Então, aquele que é a causa o faz com prazer. Para o agente tenebroso, o prazer. Para a vítima, o sofrimento eterno. Não é justo. Não é justo. Então, com essa tese, Deus deixa de ser infinitamente justo. Como funcionam os nossos tribunais? Os juízes avaliam o crime cometido por uma pessoa e, para crimes diferentes, penalidades diferentes, penas diferentes, tempo de prisão e outras mais. Alguns são até punidos com cesta básica, são punidos com prestação de serviços sociais, outros ficam condenados a 30 anos de prisão por crimes bárbaros. Ora, se as nossas leis humanas, os nossos juízes, na sua sabedoria, eles sabem pesar os acontecimentos, os atenuantes e os agravantes, então eles são mais sábios que Deus. Porque vejam, lá para a tenebrosa morada vão aqueles que cometeram pequenos, médios e grandes crimes, sob a ação, a indução de seres invisíveis, perversos, que fazem o indivíduo cometer erros graves para ser condenado, e depois pune ele mesmo. Ele é o agente provocador e é o castigo ao mesmo tempo. Então, meus amigos, não tem cabimento. Eu vi um sacerdote religioso, ele disse o seguinte: olha, se Deus é eterno, a pena há de ser eterna. Opa, peraí. Então, se eu cometer algum crime, eu pretendo ser julgado por um juiz nascituro, que ainda está lá no berçário pedalando, porque ele deverá ter algumas poucas horas de vida. Eu quero esse juiz, porque aí eu vou pagar algumas poucas horas. Mas tem cabimento? E ainda há pessoas que se impressionam de existirem tantos ateus e materialistas. Com tais doutrinas, não hão de convencer as pessoas que raciocinam. Eu vou mais longe ainda. Deus, do nosso entendimento, como infinita sabedoria, o tempo para Deus é um eterno presente. O passado, o presente e o futuro são para Deus como um momento que está passando. Deus sabe tudo. E eu pediria encarecidamente a prezada atenção dos amigos para esse ponto, porque ele é decisivo nessa tese dos demônios e do inferno. Veja bem, Deus vai criar, não hoje, amanhã, 1000 almas. Como Deus sabe tudo, Ele sabe daquelas 1000 almas, as que vão para o inferno sofrer para toda a eternidade. Mas aí no dia seguinte, Ele cria. No direito penal, se chama crime doloso. É aquele crime que você comete com a intenção do crime. Porque há um crime culposo. Você vai dirigindo um automóvel e de repente o carro derrapa, alguém lhe dá uma fechada, você sobe uma calçada e mata uma pessoa. Isso é um crime culposo. Não houve a intenção de matar aquela pessoa. Foi um acidente. Não há o dolo. Mas no caso de Deus, Ele vai criar amanhã espíritos que Ele sabe que vão para o inferno sofrer eternamente, e mesmo assim cria. Eu não consigo entender isso. Isso não entra na minha cabeça. Porque isso é uma crueldade que não tem tamanho. Então nós dizemos, um jovem chegou junto a Jesus e o chamou de bom mestre.
Ele disse: por que me chamas bom? Eu não sou bom. Bom é o Pai que está nos céus. Então o Pai que está nos céus, que é a infinita bondade, vai criar seres para o sofrimento eterno. Porque Ele sabe previamente quem vai sofrer eternamente. Foi o que aconteceu com os anjos que se rebelaram. O que é que aconteceu? Deus quis criar seres perfeitos, angelicais, boníssimos, sábios, e se equivocou. Ele não viu que num futuro próximo aqueles anjos seriam demônios. Então não seria mais lógico que esses seres não fossem criados, porque eles foram criados e com eles arrastaram, segundo aquele teólogo americano, 92% da população terrestre. Então, meus amigos, nós ficamos assim perplexos com tais concepções religiosas. Vejam só, nós já fizemos palestra aqui nos referindo às chamadas zonas inferiores da espiritualidade. Detalhe: aqueles espíritos ali estão porque querem. Eles podem ser socorridos, mas há uma má vontade jurássica naqueles espíritos, uma rebeldia. Quando eles se tornam sensíveis, eles são recolhidos. Há postos de socorros, há aqueles samaritanos, muitos vivem naquelas regiões. Conheço uma ilustre dama, uma alma formidável, que se domicilia numa região dessa natureza, sem nenhum aparato. E ela convida aqueles espíritos a trabalharem com ela. Meus amigos, que alma estelar é aquela mulher naqueles trabalhos espirituais? Aquelas regiões são regiões, entre aspas, infernais. Ali há, entre aspas, seres demoníacos, porque são espíritos que se galvanizaram no mal. Mas por que querem? Porque no momento em que eles aceitam uma corrigenda, uma programação reencarnatória, eles são recolhidos, amparados, estimulados, e muitos se regeneram, se reformam para experiências na carne das mais importantes, para eles e para todos nós. O que nós rejeitamos é a eternidade dessas situações. Dizem que o ano que vem, acho que todos os amigos aqui já ouviram falar, que o mundo vai acabar em 2012. O horóscopo não sei de quê, os escritos de Nostradamus, e não há nada disso. Eu estou fazendo um convite aos amigos. Hoje nós estamos começando os nossos comentários do ano 2011. Daqui a 2 anos, nós estaremos começando, nessa mesma data, nesse mesmo bate-canal, os comentários de 2013. E os amigos podem vir. O mundo não vai acabar. Se acabar, vocês vêm pulando as pedras, assim, aqueles buracos que saem o King Kong, né? Aqueles monstros diluvianos, pterodátilos voando aí pela Arapanés. Mas nós vamos estar aqui em janeiro de 2013, mostrando a língua para os profetas modernos que nos falam que o mundo vai se acabar em 2012, que é uma grande bobagem. Meus amigos, que a Terra vai desaparecer do universo, isso é certo. Mas sabe Deus há quantos bilhões de anos? Se nós vivermos bilhões de anos, estaremos bem velhinhos, não é isso? Acontece que
no mundo espiritual, muitas coisas são o inverso da terra. Aqui na terra é assim: quem está na treva vê bem quem está na luz. No mundo espiritual, quem está na luz vê bem quem está na treva. O oposto. Aqui, à medida que os anos vão passando, é bom nem falar nessas coisas, vocês desculpem falar em coisa feia assim, né? Os anos vão passando e nós também. Aí vai aparecendo uma porção de coisa esquisita na gente, né? O cabelo, primeiro ele vai ficando branco, depois eles vão assim, ficando raros. Antes você conta os fios brancos na cabeça de uma pessoa, depois dá para contar os pretos, porque os brancos não dá mais para contar. Aí depois cai tudo, fica aquele tobogã de piolho, né? Desaparece o nosso mundo capilar e vai indo por aí. As nossas carnes vão perdendo a sustentabilidade, a flacidez do domínio do corpo. Nós já andamos mais devagar. Vai por aí. É assim na matéria. No mundo espiritual é exatamente o inverso. Meus amigos, aquelas damas de muitos milênios são almas belíssimas. Se uma mulher daquela passasse num shopping center aqui da nossa cidade, seriam paixões avassaladoras. Então a beleza, é bom nem falar nisso, porque perturba a gente. Os jovens que nós vemos no mundo espiritual, mancebos belíssimos, verdadeiros Apolos, expedindo uma luz feérica, são espíritos sapientíssimos, parecem adolescentes. Nos diverte muito ver crianças no mundo espiritual. Algumas delas apresentam envoltas num halo de luz, e você vai conversar com aquela criança e ela fala assuntos os mais sábios. Elas apenas, por algum motivo que não é o caso do nosso estudo, elas mantêm uma aparência infantil, por algum motivo. É um trabalho, é uma missão naquele momento. Então, meus amigos, o planeta terrestre, ele vai entregar, entre aspas, o green card cósmico a cada um dos seus cidadãos, inclusive os cruéis, os perversos, os corruptos, os criminosos, os traficantes de droga, aqueles que exploram e escravizam a juventude. Eles serão libertos mais tarde. José Fizeira escreveu um livro, A Dor e a Luz Salvarão o Mundo, edição esgotada, foram feitos 2.000 volumes, um livro extraordinário. Ele resume o que vai acontecer com o planeta terrestre. Então, meus amigos, será que Deus não previa tudo isso? É bem verdade que há espíritos numa situação retrógrada, doentia, sofredora. Nós já passamos por esses estágios. Hoje, graças a Deus, sob as luzes da doutrina espírita, como dizia Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. O Espiritismo é essa luz libertadora que ilumina o nosso entendimento, nos faz enxergar o amanhã. E nós vamos aposentando o passado de delinquências dos mais lamentáveis. Algumas pessoas dizem que a lenda dos demônios e do inferno, ela está nos livros sagrados. Mas eu pergunto, quais livros sagrados? Porque todos os povos tiveram as suas teogonias, desde que o mundo é mundo. Desde aquelas doutrinas orientais antiquíssimas. Lembro Confúcio, lembro Lao-Tse, lembro o príncipe Gautama, Buda, Maomé, e todos aqueles pensadores de um passado remoto
Eles escreveram as suas doutrinas. Então, esses comentários, essas informações sobre os demônios e o inferno estão em quais livros, em quais teogonias do passado? A Bíblia, o Velho Testamento, meus amigos. Aqueles tutores, especialmente do povo hebreu, eles eram pulso de ferro, eram braços fortes, porque aquele povo era primitivo, indisciplinado, e era necessário uma educação dura. Aqueles povos rebeldes, impossível a educação pelo amor. E qual foi a técnica usada por aqueles líderes da antiguidade? O terror. Então, quando eles falavam, eis aqui o que Deus está me dizendo para falar para vocês, aí surgiu a palavra de Deus. E surgiu o povo temente a Deus, porque hoje nós amamos a Deus, como Jesus nos advertiu. Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. E nisso se resume toda a lei e os profetas. Então tudo mais do passado está esquecido, arquivado nesse pensamento de Jesus. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E nisso se resume toda a lei e os profetas. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Então toda a doutrina de Jesus era a doutrina de amor, que não era possível naqueles povos de milhares de anos atrás. Então aquelas doutrinas antiquíssimas nos falavam de um Deus terrível, e foi daí que surgiram essas ideias de demônio e de inferno, que nós sabemos que é uma lenda antiga, que ainda se arrasta do nosso mundo moderno. Então os homens cultos, letrados, aqueles que viajaram o mundo estudando, pesquisando, pós-graduação aqui e ali, doutorado, PhD, acreditar em seres com chifre, rabo. Meus amigos, nós estamos em pleno século XXI. Nós estamos no 3º milênio. Então nós não conseguimos pôr na cabeça das pessoas intelectualizadas, o homem moderno, o homem dos computadores, dos transplantes, das viagens espaciais. Não é possível falar-se em seres com chifre e rabo. Para aqueles povos primitivos ainda era possível, mas não no mundo moderno. Outro detalhe, amigos, é que esses escritos foram grafados em línguas mortas e depois vertidas para línguas também mortas. A parte, a má fé, porque nós estamos convencidos de que esses textos ficaram na mão dos religiosos por muitos séculos, sem nenhum controle. E quem me garante que aquelas autoridades religiosas tinham estes textos na mão, se ali não foram feitas adaptações para justificar doutrinas estapafúrdias, como as que comentamos nessa noite? A parte, a má fé, como é que é feita uma tradução? Eu leio, e aquilo que eu entendi, e deve estar de acordo com a minha opinião, eu transcrevo. Então eu pergunto se as traduções desses livros antigos, se elas não sofreram máculas depois de milênios. E o que é que nós espíritas fazemos? Nós usamos as luzes da racionalidade, do bom senso, da inteligência, da lógica. Porque se alguma coisa é ilógica, se eu acho que Deus e a infinita bondade, o infinito amor, a infinita misericórdia
ele vai conscientemente criar almas para o sofrimento eterno, meu amigo, isso não cabe na minha cabeça, eu creio que não é de ninguém. E eu vou mais longe. Como é que Jesus nos pintava Deus? Como aquele jovem que disse, bom mestre, disse, bom, por que me chamas bom? Bom é o Pai que está no céu. E o que é que ele pedia de nós? Que nós amássemos a Deus, que nós amássemos ao próximo, que nós amássemos até o inimigo. Se alguém nos pedir a túnica, Deus também a capa. Então, Jesus era o amor, a renúncia, a educação, a finura, a bondade. E Deus cruel, fazendo condenações eternas, não posso crer nisso. Aqueles seres que, entre aspas, estão lá no inferno sofrendo para toda a eternidade, são filhos de Deus. E Deus é insensível, não cria uma oportunidade para resgatar aqueles irmãos nossos em sofrimento. Meus amigos, em viagem pelo exterior, num hotel, isso é comum nos hotéis, você abre aquela gavetinha do criado mudo, ao lado da cama, sempre tem uma Bíblia. Agora já tem o Corão, o Talmud, vai por aí afora. Cada um puxa a brasa para a sua sardinha. Então tinha um opúsculo que dizia, eu comecei a ler, estava sem sono, esse negócio de fuso horário, problema muito sério. Aquele opúsculo religioso dizia que no céu tem assim uma balustrada, um alpendre, assim, uma mureta. E um dos prazeres dos eleitos era se debruçar ali para ver o sofrimento dos condenados. E causava, meus amigos, meu Pai do céu, uma mente doente escreve uma coisa dessa. Porque eu pergunto, eu sou pai, e vejo aqui muitos pais, muitas mães. Que céu seria céu para nós, tendo nós os nossos filhos lá no sofrimento eterno? Qualquer mãe ia dar um chute nesse céu para ir lá ficar com o seu filho no sofrimento, ser solidária, porque as mães são assim, elas são ilógicas, elas tomam decisões emocionais, sentimentais. Que mãe vai ficar no céu feliz, sabendo que os seus filhos estão sofrendo no inferno para toda a eternidade? Matou a felicidade dessa mãe, desses pais, desses amigos, porque não queremos o sofrimento de ninguém. Isso, nós, que somos imperfeitos, que somos primitivos. Agora Deus, que é o supremo amor, Ele vai ficar no céu de felicidade, tendo bilhões de espíritos, seus filhos, sofrendo para toda a eternidade. Meus amigos, com todo respeito, são inteligências medievas, elas são como um quarto escuro, onde a luz não penetra e o ar não circula. Então são essas inteligências que querem nos trazer filosofias estapafúrdias, no chamada fé cega. Meus amigos, o apanágio do terceiro milênio é a liberdade de pensamento. Nós temos a oportunidade de pensar, com todos os defeitos da democracia, ela defende o nosso direito de opinião, com todas as suas imperfeições, as imperfeições dos homens. Agora, vamos abdicar, porque algumas pessoas nos trazem teses esdrúxulas, incoerentes, inadmissíveis, que a nossa mente, o nosso cérebro não consegue digerir. Um Deus que suplicia os seus filhos para toda a eternidade. Meus amigos, meditemos sobre esses conceitos quando alguém nos falar em demônios, em inferno eterno, em penas eternas. Deus
é o sublime e excelso amor, nos criou para a felicidade eterna, não para o sofrimento eterno. Que Jesus, nessa noite, nos abençoe, nos guarde em sua paz.